Olá, boa noite. Aqueles que estiverem nesse momento na live, pode dando o seu like aí, dando o seu alô. Se está chegando bem aí o som, a imagem, se está boa, dá um salve aí para que eu possa estar ciente de que está tudo ok. Ok, meus queridos? Logo mais a gente vai estar iniciando a live e estaremos assim meditando na palavra do Senhor nesta noite. Ok? Vocês estão me ouvindo bem? Gostaria de receber aí um ok aí de quem está nesse momento ao vivo. A Márcia Andrada Rosa está assistindo. Valdirene. Pelo menos para mim está aparecendo aqui que tem 10 pessoas, 11 que estão aí já entrando na live. Ok. Isso é bom. Joia, estou vendo aí algumas pessoas dando um like e aí dizendo que, para mim, eu estou entendendo que está tudo ok. O som está chegando perfeito para vocês, a imagem está boa, eu espero que esteja tudo ok para que a gente possa assim estar meditando na palavra do Senhor. Amém. Obrigado, Sueli. Deus abençoe também a sua vida. Deus abençoe a vida de todos os nossos irmãos que estão nesse momento. Viviane Almeida, o irmão José Fernandes, Tiago, Valdirene, Leandro, Paula Cardoso, José Luiz Ferraz, Cristina Romano. Aí já temos aí 25 pessoas. A Miriam Honorato, minha amada esposa. E então, queridos, a gente logo vamos estar aí meditando nas Escrituras. Michelina. Tem várias pessoas que já estão online e é muito bom a gente estar juntos. Deus tem dado-nos esta oportunidade para que a gente possa estar assim meditando na palavra do Senhor. Esta é uma maneira em que nós temos a oportunidade de, juntos uns com os outros, por meio desse modelo, dessa forma online, a gente pode assim estar unidos num só propósito, que é meditar, estudar a palavra do Senhor, e a gente somos então edificados por causa que estamos unidos na palavra. É a palavra de Deus, é por ela que nós somos então instruídos por Deus, ensinados por Ele, para então termos aí uma vida nas mãos do Senhor. Estamos vendo aí David Santos, que está também online, diz que a live está ótima. O David é meu irmão. A Alessandra está também nos assistindo. Amém, meus queridos. Eu quero agora saudar a todos os irmãos com a paz do Senhor e a todos os amigos que estão nos assistindo nesse momento, e o meu desejo é que o Senhor esteja falando com você, comigo,
né, porque somos dependentes de ouvir a voz do Senhor e somos eternos necessitados mesmo de receber de Deus as instruções dele para as nossas vidas, e isso só é possível por meio de sua santa palavra. A paz do Senhor a todos, Sandra Romano e Vera, e são muitos irmãos que estão então online aí. E, meus queridos, nós no início desse ano vamos estar naquele modelo dos 12 dias que a gente costuma fazer ano após ano, e neste ano a direção do Senhor para as nossas vidas é para que a gente esteja então falando sobre a pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa, né? Então, nós, no decorrer desses 12 dias, nós vamos estar, então, falando sobre esta pessoa que, teologicamente, a gente chama a terceira pessoa da Trindade, mas, assim, como eu disse, teologicamente. Mas nós sabemos que não é porque dizemos ser a terceira pessoa da Trindade que tenha um que esteja em primeiro lugar, que seria comumente, como a gente diz, normalmente, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Na verdade, essas três pessoas que são uma, como o próprio Jesus disse, eles estão a sua deidade, elas são de igual modo, tanto para a primeira pessoa, para a segunda, quanto para a terceira pessoa, vamos dizer assim. Deus é Espírito, então nós não temos como explicar humanamente como é que essas três pessoas são uma: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós, humanamente, a gente não consegue explicar isso, mas olhando para aquilo que as Escrituras nos apresentam, percebe-se claramente a ação dessas três pessoas. Quando a gente lê o livro de Gênesis, a gente já vê lá, no princípio, Deus criou os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Então, a gente percebe claramente a ação desse Deus. Esse Deus que criou todas as coisas, o universo, tudo que existe são obras das mãos desse Deus. Há um conselho eterno na eternidade, onde eles decidem criar tudo que existe, claro, exceto eles, porque nunca houve um tempo em que Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo não tenha existido. Então, assim, as coisas que foram criadas por Ele, e eles, na eternidade, então, decidiram que criariam este universo, como nós vemos lá no livro do Gênesis, como Deus faz para criar todas as coisas, trazer existência, e Deus decide criar, então, o homem. Decide criar o homem, e ao homem Deus, então, faz algo que é diferenciado das demais coisas que foram criadas. E por que é diferente? É diferente porque Deus coloca exatamente neste homem que ele criara, ele coloca algo que é inerente ao próprio Deus, quando Deus diz: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Ou seja, Deus cria o homem e coloca no homem
características inerentes do próprio Deus. Então Deus cria este homem e na eternidade, antes do Gênesis nos apresentar, né, como Deus cria todas as coisas, há um tempo na eternidade, no conselho eterno, que Deus decide que vai criar esse homem, e cria esse homem com um propósito eterno, né? E Deus sabe o que de fato vai acontecer, Deus tem um plano já estabelecido, e assim a gente vai ver então Deus envolvido de uma forma poderosa, né? Tanto o Pai, quanto o Filho e quanto o Espírito Santo envolvidos com esta criação, em especial o homem. Deus tem um plano, Deus tem um projeto, né? Esse projeto que foi idealizado na eternidade. Então, queridos, pensando sobre isso, sobre Deus, né? Deus, o Espírito Santo, que nós vamos então mergulhar nesse momento, nesses assuntos. Daqui a pouco faremos a leitura da Palavra de Deus e nós vamos então estar tirando algumas lições práticas para a nossa vida. E assim, eu quero nesse momento então estar orando com você para que a gente possa então iniciar e que o Senhor nos dê graça. Amém, meus amados? Senhor, nós bendizemos a Ti, nós glorificamos a Ti, Senhor, glorificamos o Teu santo nome. Nós estamos aqui nesta noite e o nosso coração está, ó Deus, desejoso, o nosso coração está sedento, necessitado de ouvir a Tua voz. E nesta noite, Pai, o meu pedido é que o Senhor tenha misericórdia da minha vida, que o Senhor tenha misericórdia da vida dos meus irmãos, que o Senhor nos visite nesta noite e fale ao nosso coração, Pai. Nós precisamos ouvir a Tua voz. Tu és o nosso Deus. Nós somos dependentes da Tua graça. Nós somos dependentes do Teu Espírito Santo para entendermos as grandezas do Senhor e para transmitirmos para os nossos irmãos tudo aquilo que a Tua palavra nos ensina. Por isso, Senhor, eu te peço nesta noite a direção do Senhor. Fala conosco, Pai, o que nós pedimos a Ti. Em nome de Jesus. Amém. Ok, meus queridos. Parece haver um probleminha aqui, mas voltou. Pelo menos para mim aparece aqui como se estivesse bloqueando a minha fala. Mas não sei se com vocês, se para vocês isso aconteceu. Na última live que eu fiz aconteceu e parece acontecer que aconteceu novamente para mim nesse momento. Queridos, como eu disse, nós vamos estar então falando sobre a pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo, o pastor ontem, ele deu uma introdução e trouxe algumas informações sobre a pessoa do Espírito Santo a partir daquilo que a palavra de Deus nos apresenta e também algumas lições foram tiradas para as nossas vidas. E o Espírito Santo é então esta pessoa, que foi enviada pelo Senhor Jesus, porque ele disse, ok, meus queridos, obrigado aí, vocês estão dizendo que está tudo normal, ok. Então, assim, o Espírito Santo, ele tem uma atuação, no Antigo Testamento, mas assim de uma forma esporádica, não como hoje, E assim, o pastor falou sobre isso ontem, ele deu aí
trouxe aí essas informações, né, da atuação do Espírito Santo e disse, né, que o Espírito Santo era uma pessoa, né? Alguns entendem que o Espírito Santo não seria uma pessoa, mas sim uma força ativa, né, de Deus, mas não é isso que a palavra de Deus nos apresenta. O Espírito Santo é uma pessoa tal qual o Pai é e também o Filho. Então, assim, então o Espírito Santo teve aí no Antigo Testamento essa atuação, né, na vida do povo, né, assim, e assim, de uma forma, e ele agia de forma esporádica, não era algo que acontecia constantemente. Algumas pessoas eram escolhidas por Deus, né, com um propósito do próprio Deus, e aí Deus então usava essas pessoas, e o Espírito Santo agia na vida dessas pessoas, mas não ficava o tempo todo com elas, né? Mas nós vamos ver que essa atuação do Espírito Santo, ela se torna agora de uma forma efetiva, vamos dizer assim, logo após a morte de Cristo Jesus, logo após a ressurreição de Cristo Jesus, quando o próprio Jesus vai dizer que ele enviaria o Espírito Santo, né? E ontem o pastor Neném, ele lia lá em João 14, que o próprio Senhor Jesus vai dizer que não deixaria os seus discípulos órfãos, né? Não deixaria eles órfãos, mas que enviaria o Consolador. E este Consolador, então, estaria com os discípulos, né, o tempo todo. Então, essas são as palavras de Jesus ditas para os seus discípulos. E os discípulos, eles estavam tanto quanto tristes, né, porque o Senhor Jesus disse que ia retornar para o Pai, e aí surge então a fala do Senhor Jesus dizendo para ele que eles que não deixaria eles órfãos, mas que enviaria o Consolador. Então, como eu disse, essa atuação do Espírito Santo, ela se torna efetiva de uma vez por todas, somente depois da ressurreição do nosso Senhor Jesus, né? E tanto é que o Senhor Jesus disse, ó, se eu não for, ele não virá. Então, era necessário. Tudo que o nosso Senhor Jesus passou, tudo que ele enfrentou neste mundo, era necessário que tudo isso acontecesse. Isso foi algo que foi estabelecido pelo próprio Deus na eternidade. Então, nós temos aí o Espírito Santo atuando na vida das pessoas. E aí o Senhor Jesus, depois que ele ressuscita, né, ele vai, né, para o Pai, mas depois ele volta, né, e o que acontece? Ele, quando retorna, ele então agora fica, como foi dito ontem também pelo pastor, ele fica por um espaço de 40 dias com os seus discípulos, dando instrução. Mas é interessante que, assim, antes de Jesus se apresentar a eles, e aí foi logo quando Jesus foi crucificado, acontece alguma coisa assim que chama a nossa atenção. Os discípulos ficaram tomados de temor, de medo, e diz as Escrituras que eles voltaram, né, para suas vidas normais, alguns voltaram para seus trabalhos seculares que exerciam antes na pescaria, e assim foram tomados desse temor e voltaram às suas vidas normais. Mas só que, né,
essa reação deles é resultado do medo e também é resultado de uma coisa que seria o distanciamento de Jesus, que estivera com eles durante 3 anos. E eles precisariam mesmo do Espírito Santo para se manterem firmes naquilo que eles iriam realizar, né, por meio do seu ministério. E aí a gente percebe então essa tristeza por parte deles, né? Mas só que o Senhor Jesus ressuscitado aparece para eles depois, e aí começa a dar instruções para eles e dizer para eles que eles não poderiam se ausentar, né, de Jerusalém, eles precisavam estar ali, porque eles iriam ser então revestidos do alto. E passados os 40 dias, então aí quando eles estão lá, num determinado momento, no momento da partida do Senhor Jesus, e aí alguns dos discípulos vão perguntar para Jesus se seria aquele momento em que Deus estabeleceria, né, que Deus ia restaurar a nação de Israel, porque eles esperavam o Messias e tudo mais. Isso estava incutido nos ensinos dos judeus. E aí Jesus vai dizer para eles que aquilo não competia para eles saber, né? Porque era algo que foi estabelecido pelo próprio Deus, nos decretos de Deus, na eternidade, e Deus estabeleceu pelo seu próprio poder. Então, a gente vê Jesus dizendo isso, e em seguida, então, Jesus vai dizer justamente isso que eu vou estar lendo aqui nesse momento, que está em Atos 1, versículo 8. Aí Jesus vai dizer, né? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Ou seja, Jesus agora diz para eles que eles vão receber poder de Deus, vão receber o Espírito de Deus, né? E eles vão receber isso para testemunhar. E aí, queridos, vai acontecer justamente aquilo que está lá no Atos, né? No capítulo 2, a gente vai ver que vai acontecer aquilo que havia sido dito pelo Senhor Jesus, porque quando ele diz que ele estaria enviando esse poder para eles, logo ele foi elevado aos céus. O pastor falou sobre isso ontem, e vocês sabem pelas Escrituras, então, que ele deu essas instruções e foi para o céu. E aí, agora vai acontecer justamente isso que ele mesmo havia dito para os discípulos, que ele iria enviar o Consolador. E, de fato, isso acontece, né? No livro de Atos, a gente vai ver, né, essa descida do Espírito Santo. E o Espírito Santo, então, vem sobre a vida desses nossos irmãos. Eles são, então, cheios do Espírito Santo, há um derramar de Deus sobre a vida deles, e eles são, então, tomados deste poder, né? E aí a gente vai perceber claramente um antes e um depois. Um antes do Espírito Santo, deles ser cheios do Espírito Santo, né? E um depois, quando eles então são cheios deste Espírito Santo. Então, nós vamos perceber claramente a diferença na vida desses homens. E percebe-se isso claramente já ali no momento em que eles recebem o poder do Espírito Santo, né, sobre a vida deles. Eles são cheios, e aí alguns
ali, quando veem aqueles homens que eram por muitos considerados indoutos, não dotados de maior conhecimento, só que acontece algo ali que não tem como não entender que há uma ação do próprio Deus. É o derramado do Espírito Santo na vida daqueles nossos irmãos, e aí, como eu disse, é um antes e um depois. E aí, daí para frente, a gente vai perceber logo quando aqueles homens que ali estão e veem eles falando em línguas, e há um milagre ali poderoso, porque de fato aqueles discípulos, eles estavam ali mais ou menos, diz o texto, com mais ou menos 120 pessoas, né, estavam ali naquele momento, e assim, eles são tomados pelo Espírito Santo, o fogo do Espírito Santo vem sobre a vida deles, e aí eles começam a falar em novas línguas. E aí, queridos, há um milagre que acontece nesse momento, porque eles estão falando uma língua que eles nunca falaram, então é um milagre, né? Uma língua que eles não estudaram. Havia mais ou menos umas 15 nações ali representadas, né, nessa festa do Pentecostes, e eles estavam ali, e o milagre pode ter sido na vida, e eu acredito muito que foi na vida dos discípulos, que eles falaram essas línguas, e aqueles homens também, milagrosamente, eles entendem claramente todas as coisas que aqueles discípulos estavam dizendo, né? E eles estavam falando sobre as grandezas de Deus, porque é exatamente isso que eles falam, que eles, como que isso é possível? Essa era a indagação deles. Como que isso é possível? Nós estamos vendo esses homens falando das grandezas de Deus, e isso na nossa própria língua. Ou seja, meu amado, acontece um milagre aí poderoso, tanto na vida dos apóstolos, que estão agora transmitindo e falando sobre as grandezas de Deus para aquelas pessoas de várias nações, e o milagre acontece tanto na vida dos discípulos, quanto na vida também daqueles que ouvem. Mas, como sempre há aqueles que não creem, e ali também tinham aqueles que não creram e começaram a rir, a falar coisas, né, que não deveriam ser ditas acerca daqueles homens, dizendo que eles estavam embriagados, né? E aí, né, Pedro e os outros 11 tomados de autoridade e de poder, então eles dizem, não é isso que está acontecendo. E aí eles começam, nos seus discursos, dizer que aquilo que estava acontecendo era exatamente aquilo que fora, né, prometido lá ao profeta Joel, que fora dito por meio dele, né, e que isso de fato estava acontecendo naquele exato momento, né? E assim a gente percebe a ousadia dos discípulos, né? E o tema que a gente estará falando é assim: mais poder do Espírito Santo para servir com excelência. Mais poder do Espírito Santo para servir com excelência. Não há a menor possibilidade de quem quer que seja, uma vez que esta pessoa tem exerce esse ministério da pregação ou de testemunhar, não há a menor possibilidade desta pessoa fazer isso, a não ser que ela esteja, então, imbuída desse poder, do poder do Espírito Santo, né? Qualquer coisa que seja dito fora desse padrão, ou seja, de estar cheio do Espírito Santo, será apenas palavras jogadas ao vento. Porque quem capacita as pessoas, os homens, para
falarem das grandezas de Deus, para testemunharem das grandezas de Deus, é aquele que aquele que recebe o dom do Espírito Santo, né? Então é por isso que Jesus disse que eles precisariam, e de fato, né, as ações deles, a partir dali, a gente percebe claramente que são ações de quem está sendo guiado, orientado pelo Espírito Santo. Porque Jesus também havia dito isso, né, que o Espírito Santo os guiaria em toda verdade. Ou seja, meu amado, né, o Espírito Santo é esse dom de Deus, que é dado, que é concedido aos homens. E aí há um diferencial, há um divisor de águas a partir do momento que uma pessoa ela recebe o dom do Espírito Santo. E quem é que recebe o dom do Espírito Santo? Aqueles que creem. É isso que Pedro e os discípulos, os 11, né, apóstolos que estavam ali, vai dizer para aquelas pessoas, né, depois de fazer o seu discurso e dizer o que de fato estava acontecendo ali no Pentecostes, eles vão então chamar a atenção daquelas pessoas para que elas creiam que aquele que foi crucificado, mas não foi algo que aconteceu de uma forma alienatória, né? E assim, foi algo que foi pré-determinado, foi determinado pelo próprio Deus. Ou seja, né, então, nós vamos ver esse discurso dos apóstolos e aquelas pessoas, então, quando eles chegam e dizem que aquele ali era o Messias, é aquele que havia sido prometido, aqueles homens, diz o texto, que eles se compungiam nos seus corações e tomados de temor, né? Porque Pedro disse, vocês crucificaram. Mas aí Pedro vai dizer, mas assim, vocês fizeram isso, mas não é porque foi somente da vontade de vocês. É algo que foi estabelecido por Deus, isso era necessário. Mas havia também a responsabilidade humana deles, né? E aí Pedro vai dizer o que eles tinham que fazer. Porque eles próprios reconheceram e perceberam aquilo que eles haviam realizado, algo que foi contra a vontade de Deus, vamos dizer assim, né? Contra aquilo que eles não deveriam fazer, né? Mas o fizeram, só que nesse momento eles então reconhecem isso e aí, né, eles dizem o que eles deveriam fazer, né? Arrependidos. E aí o que acontece, queridos, né? Pedro vai dizer que eles deveriam se arrepender de seus pecados e receber o dom do Espírito Santo. E aí, meu amado, quando eu digo que há um antes e um depois, esses homens que estavam amedrontados de temor quando Jesus foi crucificado, agora quando eles recebem o Espírito Santo, nós vemos então esses apóstolos tomados de uma ousadia, porque nessa pregação aqui mais ou menos 3.000 pessoas já se convertem, né? Então, assim, eles não teriam a menor possibilidade de fazer isso somente na capacidade própria deles, mas isso só fora possível porque foi no poder de Deus. E aí a gente percebe esse agir, né, de Deus por meio do seu Espírito Santo na vida desses discípulos. A gente vai ver claramente, logo depois desse momento aí, a gente vai ver que os discípulos, eles se reúnem e eles começam a orar, eles começam a buscar a presença de Deus, né? E aí eles começam a testemunhar, né? E o testemunho deles começa a ser de uma grandeza tal que mais e mais pessoas iam sendo acrescentadas. É isso que Lucas, né, escreve. Ele descreve exatamente isso, né? Que dia após dia o Senhor ia acrescentando aqueles que criam a igreja.
né? Então, assim, é um poder que é concedido por Deus para que a pregação do Evangelho, ela então tenha, cumpra, né, o propósito estabelecido por Deus e tenha êxito. Esse êxito só é possível unicamente e exclusivamente por causa do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo não há a menor possibilidade dos homens, né, dos discípulos ali, no caso, na vida deles ali, né, de fazer o que eles fizeram. E a gente vai ver que logo depois a gente percebe que esses homens são presos, né, são encarcerados, mas eles não voltam atrás. Eles se mantêm firmes, declarando quem de fato era o Cristo. E a gente vai perceber isso acontecer com vários deles. Pedro, num determinado dia, ele vai ao templo, né, ele e João, e acontece algo ali que somente pelo poder de Deus poderia acontecer. Porque quando eles estão entrando lá no templo, chamada Formosa, eles vão, então, são indagados, né, por um coxo que ali estava, pede a eles uma esmola, mas eles disseram que não tinha prata e nem ouro, mas aquilo que eles tinham, eles dariam para ele. E eles disseram: em nome de Jesus, eu te digo, levanta e anda. Não haveria a menor possibilidade desse milagre acontecer se não fosse no poder do Espírito Santo. É por isso que eu digo que há um antes e um depois. A descida do Espírito Santo, a atuação do Espírito Santo na vida dos discípulos é algo extraordinário e que mudou, né, a história da humanidade. Porque a partir dali, esses discípulos eles vão sair daquelas regiões e vão pregar o Evangelho. A gente vai ver Filipe pregando para o eunuco, e a gente vai ver no capítulo 7 de Atos, capítulo 7, isso mesmo, Estevão, o diácono, né, a ousadia daquele homem, né, a ousadia de Estevão é algo que chama a nossa atenção. Ele era um homem poderoso em palavras, em ações, e assim ele tinha uma autoridade muito grande. E pregando o Evangelho, falando sobre o Cristo e falando sobre aquele Jesus que estivera ali, né, que esteve por aqueles dias no meio deles e que fora crucificado. Isso chama a atenção dos judeus e daqueles homens que eram a liderança judaica, e eles não gostaram nada de ouvir a dureza da mensagem de Estevão. E a gente percebe então que o texto diz que eles olhavam para aquilo que Estevão estava falando e eles viam em Estevão como se fosse o rosto de um anjo. Você já pensou? A autoridade, que estava, o poder que estava sobre a vida de Estevão. As pessoas, ao olhar o testemunho dele e a forma como ele abordou, a vida do Messias, desde lá, trazendo de Abraão e passando, pelos profetas e Davi, e aí ele chega à plenitude dos tempos, que é o período então que Jesus vem ao mundo, e ele aborda isso de uma forma tão poderosa, mas tão poderosa que foi impossível daquelas pessoas que estavam ouvindo ele refutarem, aquilo que ele estava a dizer. Então, assim, é um poder extraordinário. E aí acontece algo ainda muito maior, porque quando Estevão ele vai, ditas essas palavras, aqueles homens são tomados de ódio, o texto diz isso, eles são tomados de um ódio tão grande que eles então
até tapam os ouvidos para não ouvir mais aquilo que Estevão está dizendo. E aí eles vão, né, apedrejar Estevão. E Pedro, ou melhor, Estevão então é apedrejado, mas olha só, no momento em que ele está sendo apedrejado, ele diz que ele perdoa aqueles homens, né? Não lhes imputes esse pecado, né? E aí, né, ele diz: eu que vejo os céus abertos e vejo o Filho do Homem assentado à direita de Deus. Aliás, o texto não diz assentado, mas diz que Jesus se levanta naquele exato momento. Você pode imaginar isso? Jesus se levanta e fica de pé, observando toda aquela situação que está acontecendo naquele exato momento. É muita coisa, querido. Olha as grandezas do nosso Deus. O agir de Deus na vida dos homens é algo maravilhoso. E aí, Estevão é apedrejado. Mas aos pés de Estevão, né? Ou melhor, aos pés de um homem chamado Saulo, fora lançadas as vestes de Estevão, né? E Saulo é esse homem que presencia aquele momento. Veja que o que acontece na vida de Estevão é um testemunho, e muitas pessoas creram, né, em Jesus. E nós vamos ver logo à frente, lá em Atos, né, eu estou caminhando aqui, estou, né, dando, né, essa direção para vocês e passando pelos textos, né, aqui eu vou descrevendo aquilo que, né, foi lido, né, e que está no livro de Atos, para vocês entenderem, né, meus amados, para que, né, vocês compreendam que isso tem a ver com o poder de Deus na vida desses homens. E aí o que acontece é que Saulo está ali consentindo na morte de Estevão. Mas aí no capítulo 9 a gente vai ver que vai acontecer algo extraordinário, né? Vai acontecer algo poderoso na vida desse homem chamado Saulo. Ele está indo para Damasco e aí ele tem um encontro com Jesus. Esse homem tem um encontro com Jesus, e aí esse encontro com Jesus é algo espetacular, porque, né, o próprio Cristo vem, né, e derruba Saulo do seu cavalo, porque ele estava indo com uma comitiva e estava indo, né, aos principais dos judeus, né, pedindo cartas para buscar todas as pessoas, os cristãos que estavam espalhados, né, por aqueles dias pregando o evangelho. Só que aí agora, né, ninguém pode resistir o poder de Deus. E esse homem agora ele é jogado por terra, e aí ele tem que reconhecer que aquele Cristo que fora crucificado era o Deus eterno. E aí quando ele é jogado pelo chão, a primeira coisa que ele diz é: quem é, Senhor? Aí Jesus vai dizer: eu sou Jesus a quem tu persegues. E esse homem então agora ele se converte, né? E aí Deus em visão fala para Ananias, né, para ele ir até Damasco e encontrar esse Saulo que estaria orando. E a princípio Ananias ele fica meio que não querendo ir, que tenta argumentar, né, com Deus e dizer: mas Senhor, como se Deus não soubesse, né? O Senhor não sabe que esse homem tem carta dos principais e ele, por onde está passando, ele está encerrando a todos na prisão? E aí o Senhor vai dizer para ele: olha, vai, porque este é um servo, este é um vaso escolhido, e eu vou mostrar para ele o quanto ele deve padecer pelo Evangelho. Então, queridos, olha,
é muito grande, né, o poder de Deus, a ação de Deus, né, na vida desses discípulos. E aí a gente vai ver que os discípulos agora são espalhados, e aí nós vemos um outro momento que é na vida desse Saulo, que agora não é mais Saulo, mas passa a ser Paulo, e Paulo é considerado o maior dos pregadores do Evangelho, né? 4 viagens missionárias, muitas igrejas abertas e muitas cartas escritas. Então esse homem é esse servo, é esse vaso que o próprio Deus disse que ia mostrar para ele o quanto ele deveria padecer, né? Em prol do Evangelho. E de fato isso acontece. Mas Paulo não está fazendo isso, não no poder dele, mas no poder do Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo é tudo que a igreja precisa para a pregação do Evangelho. Isso aconteceu por aqueles dias, né? E a vida dos discípulos, elas foram transformadas, elas foram mudadas a partir da descida do Espírito Santo. E agora, queridos, esse Espírito Santo, ele está à disposição da igreja, de todo aquele que crê. Toda pessoa que crê em Cristo e confessa que Jesus é o Cristo, que Jesus é o Filho de Deus, e confessa os seus pecados, essa pessoa então ela recebe o dom do Espírito Santo. E aí, queridos, o dom do Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo, ela é quem realiza todos esses atos na vida da sua igreja. E aí nós vamos ver claramente que há uma necessidade do Espírito Santo. O próprio Jesus precisou do Espírito Santo. Lembram? Quando ele vem lá do deserto, depois da tentação, ele entra lá na Galileia, né, e ele vai na sinagoga, e é dado o livro da lei para ele, e ele vai ler Isaías no capítulo 61, e isso está registrado lá em Lucas, no capítulo 4, né? E Jesus, ele vai dizer que o Espírito de Deus está sobre mim, ele me ungiu para pregar as boas novas, para pôr em liberdade os cativos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Ou seja, Jesus precisou do Espírito Santo para fazer a obra que ele realizou no período de 3 anos e meio aqui nessa terra. Nós também precisamos, queridos. E Deus sabia disso. E ele, então, envia o Espírito Santo. E o Espírito Santo, então, atua na vida da sua igreja, na vida do seu povo. E aí Paulo vai dizer que, né, ele chama a atenção, lá em Romanos, no capítulo 12, versículo 1 e 2, ele vai dizer: rogo-vos, pois, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ele vai dizer: para que experimenteis qual seja a boa e agradável vontade de Deus. Ou seja, agora, queridos, a igreja, ela há essa responsabilidade sobre nós. A igreja do primeiro século e a igreja, vamos dizer, do nosso tempo, do século 21. Eu e você, né? Somos agora essa habitação de Deus nas nossas vidas, e há um propósito para isso. Deus nos habita. Deus não habita em templo feito por mãos humanas. Deus nos habita para que as nossas vidas elas sejam, então, um testemunho vivo para aqueles que estão ao nosso redor. Então, eu e você somos agora, né, essas pessoas que exercem esse ministério da pregação do Evangelho a toda criatura, né? Mas eu e você somos agora também a oferta. Nós nos
entregamos, né, como oferta vivas ao Senhor. A nossa vida ela deve ser consagrada a Deus para esse fim, para glorificar a Deus e para então proclamar as boas novas do Evangelho. E então, meu querido, é muito poderoso o agir do Espírito Santo. Eu e você somos privilegiados, né? Foi dado a nós o privilégio de não somente crer em Jesus, mas também de até mesmo padecer. Aliás, Paulo fala isso lá em Filipenses, no capítulo 1, versículo 29. Ele vai dizer isso, que a nós foi dado, né, não só, né, o privilégio, né, de crer em Jesus, mas com isso também foi nos dado também a condição ou o estado de também nós padecermos. Porque é isso, querido, o Evangelho é isso. Jesus disse que aquele que quiser vir após mim, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Ou seja, o Evangelho vai exigir de nós essa disposição, essa entrega, né? E para isso, meu amado, eu e você, nós precisamos sim, né, desse poder, do poder do Espírito Santo para exercermos então, oferecermos um serviço com excelência a Deus. Eu e você, meu amado, nós necessitamos. E eu e você temos a disposição, né? Nós somos, né, então, esse templo de Deus, onde habita o Espírito de Deus. E agora nós temos de Deus a sua palavra. E nós somos guiados por sua palavra, orientados por sua palavra, conduzidos pelo Espírito Santo, e nós temos a autoridade que vem do próprio Deus para dizer ao mundo que só Jesus salva, que só o Senhor é Deus e que Ele veio para morrer e para resgatar e se entregar por nós, os homens. Então, meu amado, é isso que estava no meu coração. A hora já se foi e a gente precisa tirar um tempinho, né? E vamos estar orando nesse momento. Mas assim, o que eu tenho a dizer mais, querido, é que guarde isso no seu coração. Você é templo de Deus. Você é filho de Deus. Você e eu, nós todos somos servos de Deus e estamos aqui com um propósito. Deus decidiu na eternidade se envolver de uma tal forma, né, nesse projeto dele, e tanto o Pai quanto o Filho e o Espírito Santo se envolveu nesse projeto da redenção humana, e depois de redimidos, eu e você, agora também temos o privilégio dado por Deus para também nos envolvermos nessa que é a maior de todas a coisa mais importante, que é a pregação do Evangelho. Amém, meus amados? Amanhã vai ter mais e com certeza ouviremos mais sobre o Espírito Santo, sobre a atuação dele. E eu quero encerrar com você orando nesse momento, nesse exato momento. Você pode, aí onde você está, a gente vai estar orando e, não sei, de repente a live pode cair, né? Porque é 1h e nós estamos aí há 52 minutos, já tem 8 minutos e nós vamos estar orando. Se cair, você, se quiser, pode continuar orando, né? Mas assim, eu quero dizer que foi muito bom esse tempo em que nós estamos aqui para meditarmos na sua palavra, e que assim, meu desejo é que você tenha sido edificado, porque a palavra de Deus tem esse fim, é a edificação da sua igreja. Senhor, meu Deus, louvado seja o teu nome. Obrigado, Senhor. Obrigado mesmo. Obrigado pela vida dos meus irmãos, Senhor. Ó Deus, eu oro por cada um
deles que estão agora nas suas casas, assim como eu estou na minha casa nesse momento. Eu quero pedir, Senhor, pedir que o Senhor esteja guardando a vida dos meus queridos, livrando as suas famílias de todo mal. Senhor, eu peço a Ti, em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor esteja dando-nos cada dia mais ousadia, Senhor. Nós precisamos desta ousadia, deste poder do Espírito Santo para a pregação do Evangelho, para exercermos um serviço ao Senhor com excelência. E isso, Senhor, só é possível pelo poder do Espírito Santo. Nós precisamos de mais poder do Senhor para testemunharmos, Senhor, neste mundo e dizer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que o Senhor é o Criador do universo, que Tu és aquele que estás no controle de tudo, Tu és o Senhor de toda a terra, Tu és o Criador das nossas vidas. Senhor, nesse momento eu quero estar orando a Ti e colocando diante do Senhor a vida da Tua igreja, a vida do Teu povo. Senhor, nós Te pedimos isso, Pai. Nós clamamos ao Senhor. Os dias são maus, nós estamos vivendo dias tão difíceis, Senhor. Mas quando nós olhamos para trás e olhamos os nossos irmãos do primeiro século, aquilo que eles enfrentaram, como aqueles heróis que o autor aos Hebreus descreve lá no capítulo 11, homens que foram cerrados ao meio, pessoas que foram expostos, foram ridicularizados, pessoas que foram maltratadas, que foram chicoteadas, pessoas que foram mortas, ó Deus, mas não abriram mão, eles mantiveram firmes a sua confissão de fé. Senhor, nos nossos dias, se nós compararmos, nada é nada parecido com aquilo que aconteceu por aqueles dias, Senhor. E eu quero estar Te pedindo, Senhor, que a Tua graça, que as Tuas misericórdias estejam sobre nós, sobre as nossas famílias, Senhor. Dê-nos, Senhor, essa disposição, Pai, para anunciar o Evangelho e para dizer que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é o Senhor, Jesus é o Salvador e que Ele veio a este mundo para buscar e salvar todos quantos se haviam perdido. Nós, os homens, Pai, nós carecemos, nós somos necessitados do Senhor. E é esta minha oração, Senhor, nesse momento. É esse o meu pedido, Senhor, pela vida da Tua igreja, pela vida do Teu povo, Senhor. Sim, Senhor, muito obrigado, Pai, por esse tempo aqui. Muito obrigado, Senhor, pela vida dos meus irmãos, Pai. Muito obrigado por Tua palavra. Muito obrigado pelo Teu Espírito Santo em nós, Pai. Ó Deus, fica conosco, Pai. É a minha oração nesse momento. E eu Te peço, Senhor, que o Senhor dê uma noite de paz aos meus irmãos. E que as Tuas bênçãos estejam sobre a vida de cada um dos Teus filhos. E que amanhã, Senhor, o Senhor nos traga para estarmos juntos novamente, unidos por esse meio que o Senhor nos concede, que é estas lives, Senhor, e que a gente possa estar assim comunicando e comungando da Tua palavra, Senhor. Ó Deus, nós Te pedimos isso em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, a vida dos meus irmãos. Eu oro a Ti nesse momento. Amém. Ok, meus queridos, nós pedimos a você que nesse momento você esteja assim com o seu coração na presença de Deus, buscando ao Senhor e assim não perca a oportunidade de estar buscando o Senhor por meio de Sua Santa Palavra, por meio da oração, e porque esse é um privilégio que todos nós temos, é um privilégio dado por Deus, e a gente sabe mesmo que os dias são
maus e que nós precisamos estar cada vez mais ligados no Senhor, né? A videira verdadeira que é Cristo. Amém, meus queridos? Deus abençoe a todos e amanhã teremos mais, né? Certamente Deus estará falando novamente por meio de outra pessoa, né? E com certeza vamos estar mais ainda falando sobre essa pessoa, o Espírito Santo. Amém, queridos? Deus abençoe todos vocês. Tenham uma ótima noite. Glória a Deus.